Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Eletromagnetismo. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior. Nossa aula vai tratar da lei de Coulomb. Na aula anterior, iniciamos o estudo da lei de Coulomb. Então, o intuito da aula de hoje é reforçarmos o estudo da lei de Coulomb e aplicarmos a lei de Coulomb em alguns exercícios para praticarmos a questão da teoria que aprendemos sobre eletromagnetismo. Ok, lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ou lei da força eletrostática, ela está relacionada à presença de cargas e a interação entre essas cargas, as chamadas cargas elétricas. Só para a gente relembrar, a carga elétrica ela é uma propriedade física que associa as partículas elementares, né, sendo o principal elétrons, os prótons e os nêutrons, onde os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons carga elétrica negativa e os nêutrons carga nula, né, não tem carga elétrica. Então a lei de Coulomb ela se aplica à interação entre uma carga elétrica pontiforme. Carga elétrica pontiforme, só para a gente relembrar, ele é um corpo eletrizado cujas dimensões são desprezíveis em relação a uma distância que os separa de um corpo eletrizado. Então a lei de Coulomb ela estabelece uma força que vai atuar entre essas cargas, né, uma carga elétrica pontiforme. Ela vai alterar a região que a envolve, fazendo com que, ao se aproximar de outra carga elétrica em um ponto dessa região, dado a uma certa distância, né, vai se manifestar uma força de natureza elétrica. Então, na imagem que a gente está vendo aqui, as cargas Q1 e Q2 estão distantes através de uma distância d entre si. Né? O campo elétrico que está representado na imagem, né, que representa essa região, né, da carga Q1, vai estabelecer aí, vai se manifestar através de uma força de natureza elétrica. Então, o campo elétrico está representado pelo vetor E e a força elétrica pelo vetor F. Tá? E a expressão que determina a identidade da carga elétrica, ela é representada pela expressão que a gente está vendo aqui do lado, Q igual a E vezes N, onde Q é a carga elétrica, medida em Coulomb, N é o número de elétrons em excesso ou em falta de um corpo eletrizado, e o E é a carga elementar de um elétron, dado aqui embaixo, né, o E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, na imagem, para ficar mais claro a questão da lei de Coulomb, né, que estudamos na aula anterior, se fixarmos essa carga Q1 em uma determinada posição e deslocarmos a carga Q2 ao redor dela, como eu falei agora há pouco, vai se manifestar uma força de natureza elétrica, chamada força elétrica ou força eletrostática, qualquer que seja a distância, né, como a gente está vendo aqui na imagem, entre os pontos em relação a essas cargas Q1 e Q2, ou seja, ao redor de uma carga elétrica, como a gente está vendo aqui na imagem, ocorrem interações elétricas, né, com a força F, que a gente está vendo aqui, através dessa representação do seu vetor, e essa região do espaço ao redor da carga elétrica, ela é denominada de campo elétrico, onde vamos estudar mais à frente, em aulas específicas, e a gente vai ver que existe uma relação específica do campo elétrico em relação a uma força e a carga, a relação entre a força elétrica dada pela carga elétrica. Ok, aí mais uma vez a gente entra na definição da lei de Coulomb, né, que é a força eletrostática, ou simplesmente denominada de força elétrica. Então a lei de Coulomb ela determina a intensidade de força de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes
só para a gente relembrar, cargas elétricas puntiformes são corpos eletrizados com dimensões desprezíveis em relação a uma distância que separa um do outro. Tá? E aí, essa força ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas, como a gente está vendo aqui na fórmula, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, a força elétrica ela é medida em Newton, onde Q1 e Q2 são as partículas de cargas respectivamente dadas em Coulomb. Né? K representa a constante eletrostática, chamada constante de proporcionalidade, que depende do meio ou da região onde estão as cargas. R representa o chamado vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas. A função do R é indicar uma orientação. Então a gente pode dizer que R tem um módulo 1, né, ele é adimensional, sua função é indicar uma orientação no espaço. E D é a distância entre as partículas dadas em metros. Então essa é a fórmula que determina a chamada força eletrostática, ou seja, uma força que ocorre na presença de duas cargas, né? Elas se manifestam, né, através da presença de duas cargas elétricas, atuando aí, manifestando aí a chamada força de natureza elétrica. Ok, a constante eletrostática, representada pelo K, a gente viu na aula anterior, ela é escrita na fórmula de K igual a 1 sobre 4πε0, que é aproximadamente 8,99, ou aproximadamente 9 vezes 10 da nona Newton por metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. A constante ε0 ela é conhecida como permissividade no vácuo, que tem um valor dado por ε igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado por Newton vezes metros quadrados. Bem, a gente viu também que a força eletrostática ela obedece o princípio de superposição, ou seja, em um sistema com N partículas carregadas. Então, se você tiver um sistema com N partículas carregadas, as partículas vão interagir independentemente aos pares, e a força que age sobre uma das partículas, por exemplo, a partícula 1 que a gente está vendo aí no exemplo, é dada pela sua soma vetorial, atendendo e aí o princípio dos métodos do cálculo vetorial. E aí na expressão nós temos o exemplo da partícula 1, então a força resultante na partícula 1 vai ser igual à força atuante em cada carga em relação à partícula 1. Então, por exemplo, o F, a força resultante 1,4, é a força que age sobre a partícula 1 devido à presença da partícula 4. Ok, como forma de nós entendermos mais a fundo a lei de Coulomb, eu vou mostrar dois exemplos, dois exercícios para treinarmos a lei de Coulomb. Então, o primeiro exercício, ele tem no seu enunciado a seguinte descrição. A figura abaixo mostra duas cargas Q1 e Q2, mantidas a uma distância fixa d uma da outra. Aí no item A, o exercício pede qual é o módulo da força eletrostática que atua sobre Q1. Suponha que Q1 igual a Q2, dado aí por 20 microcoulomb, e a distância entre eles é de 1,5 metros. E na letra B, uma terceira carga Q3, de carga igual a 20 microcoulomb, trazida e colocada na posição mostrada na figura B, como a gente está vendo aqui. A questão pede qual é agora o módulo da força eletrostática que atua sobre Q1. Então, o problema ele nos traz dois itens específicos, onde vamos resolver separadamente, relacionado à teoria de lei de Coulomb. Então, no primeiro item, nós temos aqui a figura da imagem A, onde nós temos a carga Q1 e Q2, dado a uma distância D. Então, ele pede aí o módulo da força eletrostática que atua sobre Q1.
Então é um item bem simples, onde você aplica diretamente a expressão da lei de Coulomb, que relaciona as duas cargas elétricas, dada a uma certa distância. Então vamos resolver o primeiro item, e em seguida vamos resolver o segundo item, que é a letra B, onde uma terceira carga vai ser incluída. Ela vai ser colocada de acordo com a figura B, e no qual se pede aí o módulo da força eletrostática que atua sobre Q1. Então vamos resolver primeiro o item A. Ok, gente, resolvendo aí o item A, o problema ele nos pede a força que atua na carga Q1 resultante da carga Q2. Então, se a gente fizer aqui a representação desse vetor da força, vamos ter que a força da carga Q2 que atua sobre Q1, ela é uma força que é dada pela lei de Coulomb, onde a fórmula nos diz que a força eletrostática, a força elétrica, ela é dada pela constante vezes a carga Q2 vezes a carga Q1 dividido pela distância ao quadrado. Então, se aplicarmos a lei de Coulomb, né, e alterarmos na fórmula os valores, então constante 9 vezes 10 a nona, né, constante eletrostática, vezes 20 vezes 10 a menos 6, que é 20 microcoulomb, que é a carga Q2, vezes 20 vezes 10 a menos 6, que é a carga Q1, dividido pela distância, que é 1,5 ao quadrado. Fazendo o cálculo, vamos ter o resultado, 16 vezes 10 a menos 1. E aí, se a gente andar uma casa para a esquerda, nós temos a força eletrostática da carga Q2, que atua sobre a carga Q1, igual a 1,6 Newton. Então, percebam que o item A é um item bem simples, que representa apenas de forma simples, simplória, né, a lei de Coulomb. Então aplicamos aí diretamente na fórmula. E aí basta você resolver aí o módulo da força eletrostática diretamente na fórmula. Agora vamos para o item B. Ok, gente, no item B eu vou mostrar a resolução através de dois métodos específicos. Então o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método da soma vetorial componente por componente, ou seja, componente no eixo X, componente no eixo Y. Então, para a gente entender o item B, eu fiz um esquemático aqui do lado, onde nós temos agora a presença de uma carga Q3, que vai influenciar, ou seja, vai gerar uma força eletrostática em Q1 também. Então, além de Q2 gerando uma força, nós vamos ter também Q3 gerando uma outra força. E aí a representação dessas forças é dada por essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, em azul nós temos a força que a carga Q2 atua em 1, atua na carga Q1, e em vermelho nós temos a representação do vetor da força eletrostática da carga Q3 atuando na carga Q1. Bem, olhando para esse esquemático dos vetores, nós podemos aplicar aí o método da soma vetorial componente por componente. O que representa esse método? Esse método a gente vai separar os vetores nas suas componentes x e y, ou seja, separadamente, e por fim vamos realizar, vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras e fazer o cálculo da força resultante. Então, para a gente entender melhor, aqui do lado eu fiz um esquemático das forças que atuam nessa carga, na carga Q1. Então, aqui nós temos a força da carga Q2 atuando sobre a carga Q1, e aqui nós temos a força em vermelho da carga Q3 atuando sobre a carga Q1. O método da soma vetorial, nós temos que fazer a composição, né, na componente x e y. Então, a força que atua na carga Q1, ela vai ter uma resultante total em X e uma força resultante total em Y. Essas forças são representadas pela soma
das suas componentes em x e das suas componentes em y, dada através do cálculo vetorial. Então, por exemplo, se a gente analisar a primeira fórmula, nós temos que a força que atua na carga Q1, a força total no eixo x, ela vai ser igual à força da carga Q2 que atua na carga Q1 no eixo x. Então eu representei essa força no eixo x. Então percebam que essa força, a gente vai ver depois lá na fórmula, ela não vai aparecer, ela vai zerar, mas a força da carga Q3 que atua sobre a carga Q1 no eixo x. Então essa força que a gente está representando aqui através desse vetor em verde. Então essa força ela vai ser uma força resultante da força da carga Q3 que atua na carga Q1, dado por esse ângulo que a gente está vendo aqui de 60 graus. Professor, por que esse ângulo de 60 graus? Percebam que o nosso triângulo é um triângulo equilátero, onde os lados são iguais. Então, o nosso ângulo interno é de 60. Então, aqui eu vou ter 60 graus. Bem, no eixo Y, eu vou ter o mesmo procedimento. Então, se a gente fizer a resultante no eixo Y, da força resultante na carga Q1, total do eixo Y, vai ser igual à força da carga Q2 que atua sobre a carga Q1 no eixo Y. Então, se a gente analisar essa força aqui, mais a força que atua na carga Q3 em relação à carga Q1 no eixo Y. Então, vai ser a somatória dessas duas forças. E aqui, no esquemático do vetor, está sendo representado por essa cor laranja. E aí, o nosso resultado final vai ser a aplicação do Teorema de Pitágoras, onde vamos achar a força resultante na carga Q1, né, que vai ser a raiz quadrada da força total da carga Q1 no eixo x ao quadrado, mais a força total da carga Q1 no eixo y ao quadrado. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai separar as componentes para a gente entender melhor, tanto no eixo x como no eixo y. Ok, gente, então agora a gente vai fazer o cálculo utilizando o método da soma vetorial componente por componente das componentes do eixo x dos dois vetores. Então depois a gente vai fazer o cálculo específico das componentes do eixo y dos dois vetores. Então, para a gente entender, inicialmente, a gente precisa achar uma resultante que atua na carga Q1, ou seja, a força total no eixo x. Então, no eixo x, basta a gente analisar aqui na horizontal. Então, a gente vai ver que existe apenas uma única força, que é essa representada em verde. Mas, professor, na fórmula existe a força da carga Q2 atuando sobre Q1 no eixo x. Existe, mas ela vai ser anulada, tá, gente? Então, por isso que ela está em zero aqui, ó. Então, se a gente analisar a força da carga Q2 atuando sobre Q1 no eixo x, ela não existe. Né? Ela teria que ser aqui, nesse eixo, mas como nós temos um ângulo de 90 graus, então ela vai zerar. Mais a força que atua na carga Q3 sobre Q1 no eixo x, que é essa em verde. Então, para a gente achar essa força, a gente precisa da força da carga Q3 atuando sobre a carga Q1, utilizando aí o princípio do seno. Então, se a gente aplicar aqui a lei do seno, né, se a gente para calcular essa força, nós vamos aplicar a lei do seno. Então, ela vai ser a força da carga Q3 atuando na carga Q1 vezes o seno de 60 graus. Então, se a gente rebater esse vetor aqui para cima, para a gente entender melhor, lembrem-se que a definição de seno é o cateto oposto. Então, imagina que esse vetor ele vem aqui para cima, então ele vai ser o nosso cateto oposto ao ângulo de 60 graus pela hipotenusa. E aí nós vamos ter essa fórmula que vocês estão vendo aqui. Então, a força da carga Q3 atuando sobre a carga Q1 vezes o seno de 60 graus. Ok, calculando a força
da carga Q3 que atua sobre a carga Q1, vamos aplicar a lei de Coulomb. Então, vamos substituir o valor da constante eletrostática, o valor das cargas e a distância ao quadrado. E aí a gente acha a força da carga Q3 que atua na carga Q1, que é igual a 1,6 N. Aplicando na fórmula de cima, onde acabamos de definir através da teoria do seno, vamos ter que a força total no eixo X da carga Q1 vai ser zero. Zero por quê? Porque eu não tenho nenhuma força atuando no eixo X, tá? Mais 1,6 vezes seno de 60, que é essa força, em vez que a gente está vendo aqui, que é a força da carga Q3 atuando sobre a carga Q1 no eixo X. Fazendo o cálculo, vamos chegar na força total no eixo X na carga Q1 de 1,39. Então, esse foi o cálculo referente às componentes do eixo X dos dois vetores. Então, perceba que o primeiro vetor ele é um vetor que é zerado, ele zera porque ele não existe, tá? E o segundo vetor que a gente calculou, através da lei do seno, ou seja, cateto oposto pela sua hipotenusa, e aí calculamos o valor da força eletrostática, que a carga Q3 atua sobre a carga Q1, e achamos aqui o total da força que atua em Q1 na componente do eixo X, que deu 1,39. Ok, fazendo o cálculo agora das componentes y dos dois vetores, a gente vai perceber que é o mesmo procedimento para o eixo X, obviamente eu só vou mudar o eixo, tá? Então a força que atua na carga Q1, né, na sua totalidade do eixo y, ela vai ser igual à força da carga Q2 que atua sobre a carga Q1 no eixo y, mais a força da carga Q3 que atua na carga Q1 no eixo y. Quais são essas forças? Se a gente for representar aqui nos nossos vetores. Então nós temos a primeira força aqui em azul, que é essa. Então percebam que ela está no eixo y. Tá? E nós temos a força da carga Q3 atuando sobre a carga Q1 no eixo y, que é essa aqui em laranja. Então é a somatória dessas duas forças. Então a nossa primeira força, a gente já tem ela, que é a força que atua na carga Q1, na carga Q2 sobre Q1, a gente calculou lá no item A, que deu 1,6, mais a força da carga Q3 que atua sobre Q1, vezes o cosseno de 60. Professor, por que o cosseno de 60 para achar essa força? Então a gente está atrás da força da carga Q3 que atua sobre Q1 no eixo Y, que seria esse vetor em laranja. Então se a gente rebater esse vetor aqui para o outro lado, você vai ver que a gente vai aplicar a lei do cosseno, né? O cosseno ele determina que você tem um cateto adjacente, então cateto adjacente, que é a força que eu quero, pela hipotenusa, então dado pelo cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus do cosseno de θ do meu ângulo vai ser o vetor que a gente tem aqui, que é o cateto adjacente, vezes a minha hipotenusa que a gente está vendo aqui na fórmula. Fazendo o cálculo, aqui só tem um erro, aqui é 1,6, só para a gente saber, então já foi ajustado aqui. Fazendo o cálculo, aplicando aqui o cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus é meio, então vou ter 1,6 mais 1,6 vezes meio, que vai dar no total, né, a força que atua na carga Q1 sobre o eixo Y, 2,4. Então percebam que nós temos as duas componentes, tanto no eixo X como no eixo Y, ou seja, o método da soma vetorial, e agora basta aplicarmos o teorema de Pitágoras para você achar a força resultante. Ok, finalizando o item B, o método da soma vetorial das componentes, tanto no eixo X como no eixo Y, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Então a força resultante que atua na carga Q1, a força total, digamos assim, ela vai ser igual à raiz quadrada da força que atua na carga Q1 total no seu eixo X,
mais a força que atua na carga Q1, seu total no eixo Y. Então a gente aplica aqui o teorema de Pitágoras, por isso a gente tira a raiz quadrada, substitui os valores que calculamos nos itens anteriores. Então a força que atua na carga Q1, o total no eixo X é 1,39 elevado ao quadrado, e a força que atua na carga Q1, seu total no eixo Y, 2,4 elevado ao quadrado. Fazendo o cálculo, nós temos 1,93 mais 5,76, que dá 7,69. Tirando a raiz quadrada, achamos o valor resultante que atua aqui na carga Q1, né, na sua totalidade, a sua força resultante, que é igual a 2,77 newtons. Bem, esse método ele é um método um pouquinho mais complexo, né, porque ele trabalha com a teoria do cálculo vetorial, né? Então a soma das componentes por componente. Então é um pouquinho mais trabalhoso. Mas é um dos métodos mais usados para você calcular o uso, né, da soma vetorial. Eu vou mostrar um segundo método, que ele é um método mais simples, mas nem sempre ele é um método que você pode aplicar em todos os problemas de eletromagnetismo que usa a lei de Coulomb. Então, geralmente, a gente usa muito o método da soma vetorial, componente por componente, mas eu vou mostrar o segundo método, e aí vocês vão ver que ele é um método mais simples. Ok, resolvendo a letra B pelo segundo método, chamada lei dos cossenos, então vocês vão perceber que ele é bem mais simples. Então a lei dos cossenos, ele permite encontrar o valor da medida de um lado de um triângulo qualquer, se a medida de outros dois lados, mais o ângulo formado por esses dois lados, forem conhecidos. Tá? Então isso é uma fórmula bastante conhecida. E aí, em cálculo vetorial, se usa a regra do paralelogramo. Quando nós temos dois vetores, onde esses dois vetores eles formam um ângulo, né, e existe aí um ângulo formado entre eles, por esses dois vetores. Então a gente tem aqui dois vetores e um ângulo formado entre eles, a gente usa a regra do paralelogramo, que é a mesma regra da lei dos senos. No entanto, a lei dos senos, a gente tem lá a presença do sinal negativo, e aqui na regra do paralelogramo, ou seja, por utilizar o cálculo de vetores, para determinar essa resultante da soma de vetores, usamos a lei dos cossenos com o sinal de mais, como a gente está vendo aqui. Então a minha força resultante que atua na carga Q1, ela vai ser dada pela lei dos cossenos, adaptada aí para a regra do paralelogramo, onde ele diz que a força resultante vai ser a raiz quadrada da força que atua da carga Q1, da carga Q2 em Q1 ao quadrado, mais a força da carga Q3 que atua sobre Q1 ao quadrado, mais duas vezes as forças multiplicadas pelo cosseno desse ângulo. E aí, se a gente substituir os valores que calculamos no exercício, nos itens anteriores, a nossa força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 1,6 ao quadrado, que é a força da carga Q2 que atua sobre Q1, mais 1,6 ao quadrado, que é a força da carga Q3 que atua sobre Q1, mais duas vezes a multiplicação das duas forças, vezes o cosseno de 60 graus. Fazendo todo esse cálculo, nós vamos encontrar 7,69, e aí, tirando a raiz quadrada, nós temos a força resultante que atua na carga Q1, que é 2,77 newtons. Então perceba que é o mesmo valor que encontramos utilizando o método da soma vetorial componente por componente. Ok, pessoal, fazendo mais um exercício e aplicando a lei de Coulomb, nós temos o exercício 2, que ele diz o seguinte: na figura a seguir, quais são os componentes horizontal e vertical da força eletrostática resultante que atua sobre a carga no vértice inferior esquerdo do quadrado, sendo que a carga é igual a 1 vezes 10 a menos 7 Coulomb, e o lado desses quadrados é 5 centímetros. Então ele pede, em primeiro momento no exercício, as componentes horizontal e vertical da força eletrostática que atua sobre a carga de vértice inferior esquerdo,
inferior esquerda é essa carga que a gente está vendo aqui. Então, provavelmente a gente vai calcular uma força na horizontal e uma força na vertical. Uma componente na horizontal, uma componente na vertical. E no final ele pede para calcular a força resultante desta carga. Ou seja, a força resultante provavelmente vai ser aplicando aí o teorema de Pitágoras em cima das componentes horizontal e vertical. Ok, então resolvendo aí o nosso exercício, nosso segundo exercício, eu fiz aqui do lado o esquemático da figura para representar as nossas forças. Então, inicialmente, primeiro, vamos representar as forças que atuam na carga considerada, solicitada aí no problema. Depois a gente deve calcular essas forças, ok? Então, representando através de vetores essas forças, especificamente na carga inferior esquerda, como ele diz no problema, vamos ter três forças específicas. Então, a primeira força eu chamei de F14, que é a força da carga Q1, eu chamei de Q1 aqui, atuando sobre a carga Q4, que é essa. Então, em verde, como a gente está vendo aqui. Percebam que esse vetor ele vai para baixo, por quê? Porque eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga positiva do outro lado. Então, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, eu vou ter um vetor para baixo e um vetor aqui para cima. Se a gente fizer a análise agora da carga Q2, que eu chamei aqui com a carga Q4, a gente vai ter uma força de atração. Por quê, professor? Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então, cargas de sinais contrários se atraem. Então, eu vou ter um vetor que vai direcionar a carga menos Q, e eu vou ter um outro vetor que vai direcionar a carga mais 2Q, que eu chamei de F24, força da carga Q2 atuando sobre a carga Q4. Então, representado em vermelho. E a terceira representação vetorial é a força da carga Q3, que eu chamei essa carga de 3, atuando sobre a carga Q4. Professor, por que esse vetor está indo para cá, da esquerda para a direita? Porque eu tenho uma carga positiva de um lado, uma carga negativa do outro. Então, cargas de sinais contrários se atraem. Então, eu vou ter uma força saindo da esquerda para a direita e aqui também uma força da direita para a esquerda. Então, essas são as representações das forças vetoriais na carga considerada no problema, que no caso é esse vértice inferior esquerdo aqui. Então, percebam que nós temos três forças específicas. E aí, o que o problema nos pede? Ele nos pede para representar em cálculo a força na horizontal, a componente na horizontal, a força componente na vertical, e por fim ele pede a força resultante nessa carga aqui. Então, antes de mais nada, a gente precisa achar essas forças que a gente definiu aqui nos vetores, na cor verde, azul e vermelha. Então, vamos calcular através da lei de Coulomb essas forças. Então, calculando inicialmente a força que a carga Q1 atua sobre Q4, que é a verde que a gente está vendo aqui, a gente aplicando aí na lei de Coulomb, na fórmula da lei de Coulomb, nós temos aí a constante eletrostática vezes a multiplicação das duas cargas dividido pela distância quadrada. Então, fazendo a substituição dos valores, então 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, a carga dada no problema de Q, da carga 1, de Q1, é 1 vezes 10 a menos 7. A carga atuante em Q4 é 2 vezes 10 a menos 7, dividido pela distância, que é o A. O A é 5 centímetros, e aí a gente fez aqui uma conversão para metros, tá? Então 5 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetros, então convertemos para metros. Então deu 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Fazendo o cálculo, nós temos a força da carga Q1 atuando sobre Q4, deu 0,72 newtons. Calculando a carga, a força que a carga Q2 atua sobre o Q4, vamos ter aqui essa força na diagonal. Então, na diagonal, a gente precisa calcular essa distância da diagonal. Então, aqui a gente vai ter a chamada diagonal do quadrado. E aí eu coloquei bem aqui a fórmula da diagonal. Eu chamei de D.
né, onde ele vai ser igual a A vezes a raiz de 2. Professor, por que A vezes a raiz de 2? Se a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras, nós vamos ter a hipotenusa, que é o D. Então, D ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado. A gente vai ter 2 vezes A ao quadrado. Se a gente tirar a raiz quadrada, o A vai sair da raiz e eu vou ter raiz de 2. Então, 5 vezes raiz de 2, que dá aproximadamente 0,7 centímetros. Convertendo essa diagonal para metros, vamos ter 0,07 vezes 10 a menos 2 em metros. E aí a gente vai pegar essa distância e aplicar na fórmula da força da carga Q2 que atua sobre a carga Q4. Então a gente vai lá na fórmula da lei de Coulomb, onde a gente vai substituir a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, a carga Q2, que é essa carga aqui, 1 vezes 10 a menos 7, a carga em Q4, 2 vezes 10 a menos 7, e a distância, que é a diagonal que a gente acabou de calcular, 7,07 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E aí a nossa força, né, fazendo o cálculo, vai dar 0,036 newton, ou seja, a força da carga Q2 atuando sobre a carga Q4. E por fim nós temos o cálculo dessa força aqui, que é a força da carga Q3 atuando sobre Q4. Então a gente joga na fórmula da lei de Coulomb, substitui a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, substitui a carga em Q3, que é dada por menos 2Q, então é 2 vezes 10 a menos 7, e a carga Q4, que é 2Q, 2 vezes 10 a menos 7. Lembrando que é módulo, tá, gente? Então o módulo fica positivo. Dividido pela distância ao quadrado, e aí a gente tem o valor final, 0,144 newtons. A força da carga Q3 atuando sobre a carga Q4. Então, em resumo, nós calculamos as 3 forças, né, que atuam na carga pedida no problema. E agora, na próxima resolução, vamos aplicar o cálculo das forças que são pedidas no problema. Ou seja, o cálculo da força na componente horizontal, o cálculo da força na componente vertical. Ok, gente, nessa imagem, para a gente entender o cálculo da componente na horizontal e o cálculo na componente vertical, eu representei em vetores essas componentes. Então, inicialmente, a gente precisa fazer a decomposição, né, das componentes em x e em y. Então, percebam que para achar a componente na horizontal, eu preciso dos vetores que atuam no eixo x. E para achar o cálculo da força resultante na vertical, eu preciso das componentes no eixo y. Então, por isso, a gente precisa decompor o eixo x e o eixo y. E aí eu vou partir da força da carga Q2 que atua sobre Q4. Então, ela vai nos gerar duas componentes, a componente da carga Q2 no eixo y e a componente da carga Q2 no eixo x. Então, essa carga, essa força, né, ela vai nos resultar em dois vetores, um no eixo x e outro no eixo y. Realizando o cálculo da força na carga Q2 no eixo x, vamos ter que vai ser igual à força da carga Q2 que atua sobre a carga Q4, que é a carga em vermelho, vezes cosseno de 45 graus. Professor, por que a força que atua na carga Q2 no eixo x, ela é dada pela força da carga Q2 que atua sobre a carga Q4 vezes cosseno de 45 graus? Se a gente analisar o vetor que foi representado aqui, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele é um vetor que representa meu cateto adjacente. Então, através do teorema do cosseno, né, cosseno de um ângulo ele vai ser igual ao meu cateto adjacente pela hipotenusa. Então, se a gente fizer o cálculo, né, a gente precisa desse vetor, a gente vai ter que ele vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de 45 graus. Por isso que a gente fez esse cálculo aqui. Substituindo os valores, né, que calculamos anteriormente, que é a força da carga Q2 atuando sobre Q4, que é 0,036, vezes o cosseno de 45 graus, que é 0,707, vamos ter a força atuando em Q2 no eixo x igual a 0,025 newtons.
O mesmo conceito, o mesmo procedimento vamos realizar no eixo Y. Ou seja, vamos ter uma força na componente Y dada pela força da carga Q2 atuando sobre a carga Q4. A diferença é que vai mudar a definição, porque agora eu vou ter esse vetor sendo rebatido para cá, e se a gente fizer aí o cálculo, né, para achar esse vetor, a gente vai aplicar a lei do seno. Então a lei do seno, você vai pegar o cateto oposto, então cateto oposto pela hipotenusa. Então seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Se a gente ajeitar, a gente vai ter aqui, ó, hipotenusa vezes o seno de 45 graus. Então esse vai ser a minha resultante no eixo Y. Substituindo os valores, 0.036 foi o cálculo que a gente fez anteriormente, e 0.707 ao seno de 45 graus resulta em 0.025 newtons. Então nós temos já os valores na componente Y, na componente X, referente a esse vetor da carga Q2 que atua sobre a carga Q4. E aí chegamos no resultado pedido pelo problema. O problema ele pede para se calcular a força resultante na componente horizontal. Então, se a gente pegar a componente horizontal, são os elementos no eixo X. Então, o que a gente tem no eixo X? Nós temos a força da carga Q3 que atua sobre o Q4 e a força da carga Q2 no eixo X, né, que acabamos de calcular, vai ser o somatório dessas duas forças. Professor, por que vai ser o somatório? Porque nós temos os dois vetores na mesma direção. E aí, pelo princípio, né, da superposição, nós fazemos aí a soma vetorial, como a gente está vendo aqui, ó. E aí, substituindo os valores, força da carga Q3 que atua sobre o Q4, a gente calculou anteriormente, deu 0,144, mais 0,025, foi calculado aqui em cima. Somando esses dois valores, nós temos a força na horizontal igual a 0,169 newtons. Então, a força da componente horizontal, né, na carga pedida no problema, é igual a 0,169 newtons. Analogamente, a força vetorial, a força na componente vetorial, na vertical, perdão, vai ser o mesmo princípio. Então, a gente vai analisar no eixo Y. Então, se a gente analisar no eixo Y, nós temos duas forças, só que em sentidos distintos, né? Diferentes. Então, obviamente, pelo princípio da superposição, a gente vai fazer o cálculo vetorial, a soma vetorial, no entanto, a gente vai fazer uma diferença, porque eu tenho um vetor para um sentido e um vetor para o outro sentido. Então, a força da componente vertical vai ser igual à força da carga Q1 que atua sobre o Q4, menos a força da componente da carga Q2 na componente no eixo Y. Então a gente tem 0,072, que é a força da carga Q1 que atua sobre o Q4, a gente calculou no item anterior, menos a força calculada da carga Q2 no eixo Y, que é 0,025. Fazendo a subtração, vamos chegar em 0,047 newtons. Então essa é a força da componente na vertical, pedida pelo problema. Então aqui nós temos a força na horizontal e a força na vertical. E por fim, o problema ele nos pede a força resultante. A força resultante, obviamente, ela vai ser a aplicação do teorema de Pitágoras em cima dessas duas forças. Então basta aplicar Pitágoras, né? Força resultante ao quadrado é igual a força na horizontal ao quadrado mais a força na vertical ao quadrado. E aí a gente tira aí a raiz quadrada, substituindo os valores que acabamos de calcular, a força na horizontal ao quadrado, que é 0,169 ao quadrado, e a força na vertical, que deu 0,047 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, vamos chegar em 0,175 newtons. Então essa é a nossa força resultante referente à carga pedida no problema, no vértice inferior esquerdo. Ok, gente, então essa foi mais uma aula sobre a lei de Coulomb, onde entendemos um pouco mais sobre a teoria da lei de Coulomb, da força eletrostática, da força elétrica. Aplicamos a nossa força elétrica em dois problemas específicos,
onde aplicamos aí o cálculo vetorial em cima desses problemas, para a gente relembrar a questão da soma vetorial, que é importantíssimo e bastante aplicado em problemas de eletromagnetismo. Em aulas posteriores vamos realizar mais exercícios, né, para a gente entender melhor a lei de Coulomb, e também estudar um pouco sobre o campo elétrico, ou seja, a relação da força eletrostática da carga elétrica gerando aí um campo elétrico. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.